E aí está a nossa convidada, Marina, que já passou aqui no canal antes e que vocês já conhecem, mas assim, para quem não conhece ela ainda, Marina, se apresente. Eu sou produtora audiovisual, trabalho na parte chata do cinema, que é falando sobre lei de incentivo e cuidando de orçamento de filme, né? E o meu próprio trabalho já é um horror, né? 24 horas por dia, principalmente na gestão do Bolsonaro. Mas ainda assim eu fiquei surpresa de ter sido convidada para cá, porque apesar de eu ser muito fã do Hitchcock, eu não sou uma pessoa que produz conteúdo para horror, né? Mas fiquei muito feliz pelo convite, adorei o tema, achei maravilhoso essa maratona que vocês estão fazendo desde o início da tarde. Acompanhei alguns painéis rapidinho e agora vi o final da Gabi, achei muito bom o trabalho dela também, maravilhosa. Vou até seguir no Twitter, por mais que eu não leia muito sobre isso, mas conheço pessoas que se interessam também de fazer tese nesse sentido, né? Vou até recomendar para essa amiga minha que gosta. Mas é isso. Mas então, como a Marina já deu aí a pista, a nossa live agora é sobre Alfred Hitchcock, um dos grandes nomes aí do cinema de suspense. E como eu e a Carissa a gente já falou algumas vezes, vocês sabem que a gente considera Hitchcock um diretor de terror. Eu sei que há muitas divergências aí em relação a isso, gente que não acredita que suspense e terror é a mesma coisa, mas o homem esteve aí, fez vários filmes, é um cara brilhante assim na história do cinema. E eu sei que você é uma grande fã dele, então eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre a sua relação com Hitchcock. Eu acho que eu conheci o Hitchcock, eu ainda era adolescente, né? Naquela fase que a gente está querendo descobrir um bando de coisa, que a gente não se sente inserido em nenhum grupo direito, né? Porque cinéfilo sempre é meio estranho, né? Quer fazer o rolê dele. E aí, quando eu era criança, quando eu era adolescente, na verdade, eu queria, tipo, descobrir coisas assim que ninguém via, né? Aí eu comecei a ver, tipo, Woody Allen, nessa leva de Woody Allen, Bergman e outros por aí, Kubrick, etc., eu descobri o Hitchcock, né? E aí eu descobri o Hitchcock pelo clichêzão, né, do Psicose, que é um filme que todo mundo sabe, e curiosamente é um filme que todo mundo sabe o spoiler, mas mesmo assim o filme continua sendo maravilhoso, porque o spoiler que todo mundo sabe não é o centro do filme, né? E isso é ótimo, quando você vai assistir, você descobre que matar a mulher, tipo, não é o principal, né? É toda a loucura do Norman, etc. Então, para mim foi fantástico, assim, eu comecei a pesquisar, tipo, mais sobre ele, outros filmes dele. Ainda devo alguns filmes, porque a fase britânica dele é muito difícil da gente achar, né? Tipo, até para baixar, etc. Para comprar também é muito complicado. Quando você acha, tipo, caríssimo. E e é isso, tipo, me apaixonei muito por ele porque eu gosto do jeito que ele filma e eu gosto do jeito como ele entrega, tipo, tudo no filme dele, já no plot. E ele consegue desenvolver, ele consegue te segurar na história o tempo inteiro. Você quer descobrir o que aconteceu, você quer saber quem que matou, quem que fez. E ele, sei lá, para mim ele assim, ele reinventou o cinema numa época que a gente não tinha tanto recurso. Meu filme favorito dele é Festim Diabólico, eu, tipo, acho fantástico, acho assim maravilhoso. Toda vez que eu assisto, eu acho assim, gente, esse cara fez um filme completamente em plano sequência nos anos 40, assim, ninguém nem pensava nisso, o cara já estava fazendo. E é incrível como, tipo, o filme começa com eles matando o cara, né? E o horror, na verdade, tá ali naquela coisa de você fazer uma festa em cima do corpo, né? E ninguém saber. E eles tramarem aquilo para o professor descobrir, né? Então, assim, você fica tenso o tempo inteiro e ter feito em plano sequência, eu acho que fica melhor ainda, né? Porque você fica tenso de saber o que vai acontecer. Parece que você é a câmera, né? E você tá ali junto com o personagem. Então, para mim, Hitchcock é
Acho que é um dos grandes gênios e acho muito difícil alguém um dia conseguir bater ele, pelo menos enquanto a gente estiver vivo, de ver uma outra pessoa que se dedicou ao horror, mas eu acho que o Hitchcock, ele faz o horror dele ser muito mais extenso, né? Tipo, a cada plot que ele tem, cada filme que ele tem, ele explora uma parte da pessoa, né? Uma parte da personalidade, obscura da pessoa, né? Demência, psicose, vontade de, não sei, um serial killer que é um sociopata. Então são tipo coisas completamente diferentes, mas continua sendo horror, né? Da mesma maneira, também concordo que ele também seja um grande pai aí do horror mais moderno, né? Se eu posso dizer assim também. Não, a gente sempre tem essa discussão porque a gente fez uma live inteira falando sobre a definição de horror mesmo, de terror e diferenças e tudo mais, e para algumas pessoas sempre é muito difícil você associar o terror com o suspense, porque para muita gente, a partir do momento que não tem nada sobrenatural, ou enquanto não tem susto, não é horror. E eu já discordo bastante dessa visão. Eu acho, inclusive, que o Hitchcock é um grande mestre do horror, justamente pela forma como ele manipula tensão, como ele manipula expectativa, e como ele consegue construir tudo isso em um filme que, ao mesmo tempo, te deixa apavorado, te deixa intrigado. Eu ia até já começar perguntando qual que era seu filme favorito do Hitchcock, mas, assim, muito feliz que é Festim Diabólico, porque é um dos meus filmes favoritos dele. Eu acho que é uma ideia tão simples, mas tão bem estruturada, assim, e de muitas formas, para mim, o Hitchcock ele é um mestre disso, assim. Pegar um conceito muito básico, mas expandir ele para ser algo completamente surtado, assim. Não, completamente. Para mim, meu filme preferido dele, tá no meu top 3 de filmes da vida, assim. Porque cada vez que eu assisto ele, mesmo sabendo de tudo que vai acontecer, para mim ainda me prende, assim, de uma maneira que eu fico até sem fôlego. Eu falo, tipo, cara, esse homem foi muito foda, assim, tipo, década de 40 e ele pegar uma história dessa e ele cria toda a tensão, não só da parte dos dois terem matado o amigo, né? Mas tem a tensão sexual entre a dupla que faz isso, né? Ele deixa no ar eles serem um casal gay ou não. E, cara, isso para a década de 40 é, tipo, muito à frente do tempo, né? Você já tá ali, você não mostra, mas ao mesmo tempo você mostra, né? Então, tipo, o cara tá há décadas à frente dele fazendo esse tipo de história e faz esse tipo de história de uma maneira não rudimentar, né? Tipo, ele não desrespeita em nenhum momento, né? Ele mostra que, tipo assim, são dois caras que vivem juntos, são um casal mesmo e fizeram isso. E eu acho isso maravilhoso, assim. E para mim também é outro ponto que é tenso na história, né? Que você fica o tempo inteiro falando assim, ah, mas por que eles estão ali? Tipo, a gente que assiste muito novo não pega essa coisa, né? Vai entendendo isso ao longo do tempo. Então, para mim, tipo, é muito bom. Eu já cheguei a fazer trabalho para a faculdade sobre Festim Diabólico. Eu simplesmente sou maravilhada com esse filme. Engraçado que eu também fiz um trabalho sobre o Festim Diabólico, mas, primeiros anos de faculdade, assim, faz tempo. Mas eu realmente acho que é um dos filmes dele que mais dá pra gente analisar, assim, a fundo, e não apenas a história em si, mas simbologia, tudo que aqueles personagens representam, justamente essa questão da tensão sexual. É um filme muito rico, e essa riqueza, assim, nos personagens e nas coisas, é algo bem propício do Hitchcock. Inclusive, o Ícaro já chegou perguntando, ele fez mais de 20 filmes, né? Então, sim, o Hitchcock fez mais de 60. Alguns desses filmes, infelizmente, foram perdidos, principalmente porque foram produzidos numa época em que o material era muito frágil, então muitos dos filmes do Hitchcock hoje em dia ou foram completamente perdidos, ou rolos inteiros foram
queimados, então é meio difícil a gente ter acesso à filmografia completa dele. E, além disso, tem isso que a Marina falou, tem alguns filmes que são muito difíceis de se encontrar. Principalmente porque engana-se quem pensa que o Hitchcock começou em Hollywood fazendo Psicose. Não, o cara já fazia filme há muito tempo, e ele tem umas 2 fases anteriores a ele ir para Hollywood, que são muito grandiosas, que é justamente o período dele no cinema alemão. Sim, ele é um criador inglês, mas ele fez filmes alemães, e a fase do cinema britânico. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Marina? Ele é um cara que veio desde a fase muda do cinema, né? O Hitchcock já começou a fazer filme, o som não tinha sido descoberto ainda, né? E eu gosto muito dessa fase muda dele, porque mesmo sem som de diálogo, né? Porque o som da trilha você tem. Mesmo sem nenhum diálogo, você consegue ficar tenso o tempo inteiro também no filme. Eu, infelizmente, só consegui assistir o Jardim dos Prazeres até hoje, dessa fase dele. Eu não consigo achar em outro lugar. Se alguém me indicar um lugar que tenha essas coisas, por favor, quero muito assistir. Mas esse que eu vi eu achei fantástico, porque ali ele, mesmo jovem, você já sente a pegada de todos os outros filmes dele dentro do Jardim dos Prazeres, né? De novo, tem uma tensão sexual, tipo, muito antes do cinema abordar isso, né? E eu acho que essa tensão sexual é algo que está muito presente na obra dele, em vários outros filmes, mas eu acho interessante como que ele traz isso, tipo, lá atrás, e ele consegue fazer suspense com isso também, né? Ele consegue manejar, tipo, o sentimento do espectador para isso. Então você fica o tempo inteiro, você fica tenso, você tem medo do filme realmente, assim. Não é esse medo de que as pessoas estão acostumadas, né? De tipo, precisa ter espírito, precisa ter assombração, precisa ter um Jason da vida matando todo mundo. Não precisa, né? E, tipo, acho que por ele também ter sido dessa fase em que você também não podia mostrar muita violência na tela, tinha todas essas restrições, ele conseguiu fazer, tipo, com o que ele tinha, ele conseguiu fazer algo muito maior, né? Muito além do tempo dele. E a fase também do cinema alemão, eu acho que é um cinema que combinava já com ele, né, de todo o aspecto do expressionismo que já vinha antes, que também é um aspecto de suspense, que te deixa pensando o tempo inteiro, você fica envolto, né, naquela narrativa o tempo inteiro, é uma narrativa que te faz pensar muito, e é uma estética também muito rudimentar, né, o expressionismo alemão, ele surge para bater na tua cara, né? E o Hitchcock ter participado também desse cinema alemão, que até hoje é tão grandioso assim, acho que faria parte mesmo da essência dele em algum momento da carreira dele. Sim, com certeza. Eu tô com um projeto assim de maratonar Hitchcock, maratonar desde o começo, porque eu acho que é uma das grandes filmografias. E eu sei que é muito clichê assim quando a gente fala, grandes diretores, você precisa ver Hitchcock, você precisa ver Bergman, você precisa ver Kubrick e tudo mais. É clichê, mas é um clichê por um motivo muito grande, assim. O Hitchcock ele realmente veio para revolucionar muita coisa dentro do cinema e principalmente puxar uma aura no ar que vinha assim meio que da literatura gótica que a gente até então não tinha. E se tinha, não era tão bem explorado. Então, eu consigo ver vários paralelos, inclusive, entre as obras do Hitchcock e os livros da Agatha Christie. Eu acho que eles dialogam muito bem entre si, e isso veio ficando aprimorado nessa parte britânica dele, assim, para quando ele realmente começou a fazer os filmes americanos, e aí foi quando veio o sucesso, e Oscar também, que, bom, é uma questão polêmica que
posteriormente discutiremos, mas o que você acha da parte britânica da obra dele, assim? Eu gosto muito. Eu sinto até que em alguns momentos da carreira dele, ele tinha mais liberdade de criar o que ele queria na fase britânica do que na americana, né? Porque a gente que, tipo, lê mais sobre ele, assim, por trás, sabe o quanto que ele sofreu para fazer os filmes dele, né? E é engraçado você falar isso de grandes diretores, grandes filmes, porque ele, por mais que tivesse o sucesso dele em alguns filmes, né, não foram todos, ele foi um cara que foi, para mim, foi pouco reconhecido na época que ele viveu. Tipo, esse reconhecimento que a gente tem pelo Hitchcock surgiu depois, assim, agora que a gente tem acesso, tipo, aquele livro perfeito, maravilhoso do Truffaut com ele, que eu acho assim sensacional, para mim é um dos melhores livros sobre cinema. Acho que todo mundo tem que ler, que é uma perfeita aula de cinema, cada página ali é incrível. E para mim, assim, eu tenho essa impressão. Às vezes recentemente eu vi um filme da fase britânica dele e eu tenho essa impressão que ele acaba ficando muito restrito em alguns filmes por conta dessa proibição, né, do estúdio, etc. É aquela fase em que Hollywood contratava as pessoas para fazer filme, né? Então você ficava preso naquela empresa por anos e anos e tinha que fazer de alguma forma o que as pessoas mandavam, né? E ele, para fazer Psicose, ele teve um problemão, né? Quase que o filme não saiu e o cara já estava devendo mundos e fundos para todo mundo e ele querendo fazer o filme de qualquer maneira e o estúdio impedindo ele de fazer. Então, assim, para mim, eu acho que talvez, se naquela época o mercado britânico fosse tão grande quanto era Hollywood, eu acho que ele deveria ter ficado mais tempo fazendo filme na Inglaterra do que nos Estados Unidos, porque ele, para mim, assim, eu sinto que ele tem uma liberdade maior de dialogar, de mostrar, de querer fazer o terror dele do jeito que ele gosta de fazer mesmo. Isso é um problema bem grande enfrentado assim por vários criadores que passaram, e nem só da Inglaterra não, mas de outros países para Hollywood, porque não tem como falar muita coisa, né? Hollywood é uma empresa puramente, é um mercado puramente comercial, assim. É óbvio que você tem grandes criadores que trazem uma visão artística muito forte, mas você tem muita gente que sonha em ir para Hollywood e se frustra lá porque tem a dinâmica de estúdios, tem a dinâmica de sistemas enfim, é todo um rolê que para explicar seria bem difícil, mas com o Hitchcock aconteceu bastante disso, infelizmente. A gente vê por entrevistas e por várias outras fontes de informações que estão disponíveis aí até hoje, que o cara sofreu assim na mão de estúdio, do sistema hollywoodiano, de certa forma, sabe? E é incrível pensar nisso porque o cara é hoje um dos maiores diretores do mundo e as pessoas se lembram majoritariamente dos filmes que ele produziu lá e que não tem tanta liberdade quanto que ele produzia antes, assim. E essa transição ela fica muito nítida quando a gente observa, por exemplo, os primeiros filmes que ele começou a fazer ali nos Estados Unidos. Eu acho que um belo exemplo e que depois gerará polêmicas, porque vamos voltar ao reboot dele, é Rebecca. E Rebecca é um filme inacreditável, assim. Eu acho que é uma outra obra do Hitchcock que não tem condições. Esse filme é muito bom. É muito bom e curiosamente foi o único filme do Hitchcock a ganhar um Oscar de melhor filme, mesmo ele tendo clássicos gigantescos assim na carreira. Mas o que você acha assim desses primeiros experimentos dele nos Estados Unidos? Eu gosto muito de Rebecca, acho um dos melhores filmes dele, acho que sem dúvida, isso daí é indiscutível, mas ao mesmo tempo você vê que é um filme que já é moldado para ganhar prêmio.
e que não é uma coisa assim que eu particularmente acho que ele estava focado em fazer, né, assim, para a carreira dele, tipo, não almejava, tipo, ganhar prêmio tal, X, Y, tipo, ele queria fazer o cinema dele do jeito que ele queria fazer. Assim, eu acho que tanto é que a gente está vendo aí no remake que o filme deu certo porque ficou na mão de uma pessoa que sabia fazer, né? E ele conseguiu trazer coisas para a narrativa do filme a ponto do filme ficar tão bom em que próprio Hollywood teve que entregar um Oscar para um filme que sai ali do espectro da premiação, né? Um filme de suspense, é um filme de gaslighting, é enorme. E numa época também que você não discutia muito isso, né? Então, eu acho que tem esses dois contrapontos, assim, de Rebeca. Tipo, acho que a história, se caísse na mão de uma outra pessoa, seria esquecida hoje. Tanto é que o remake é terrível, assim. Sem Eu preciso comentar. admitir que ainda não vi e muito provavelmente não vou ver, porque É. eu realmente ouvi coisas muito ruins desse remake, sei lá, por mais que tenha realmente toda essa lógica de que você percebe que é um filme, um Oscar bait, né? A gente usa essa expressão direto hoje em dia para esses Uhum. filmes que estão desesperados para conseguir um Oscar. Mas ainda assim é um filme com grandes qualidades artísticas, com grandes qualidades de produção mesmo, assim, é um filme impressionante. E engraçado porque o Diego até fala aqui, Rebecca do Hitchcock é uma aula de atmosfera. E para mim é exatamente nisso que o Hitchcock é perfeito, assim. É a atmosfera, é Uhum. construção de atmosfera. Eu depois vou falar quais são meus dois filmes favoritos do Hitchcock, porque isso veio um pouquinho depois, mas eu me lembro muito de assistir Um Corpo que Cai, e eu fiquei extremamente deslumbrado, assim, porque ele tem um visual muito único e ao mesmo tempo ele consegue te criar uma atmosfera de mistério tão grande. E é engraçado porque para mim o Hitchcock é um desses diretores que a forma como ele filma te coloca exatamente no lugar que ele está filmando. Uhum. Então, em Um Corpo que Cai eu me sentia em São Francisco e eu tava lá e anos Tendo 60 era vertigem isso. junto com James Stewart, meu Deus, onde estou? Nossa, gente, incrível. E é isso, assim, com o tempo ele foi realmente ganhando mais notoriedade. E é engraçado quando a gente para perceber que esses filmes que ficaram mais famosos assim da carreira dele já vieram de uma época bem posterior, vieram dos anos 60 já, que já foi um período um pouco distante assim na carreira dele. Eu tô até com a listinha de filmes dele aqui aberto, porque, gente, esse homem tem filme. Esse homem tem filme Verdade. e não tem confusão. E não tem condição. Eu lembro do Strangers on a Train, que eu já esqueci de novo o nome, mas é outro baita filme dele que consegue pegar muito essa ideia de premissa simples e transformar em algo grande. Mas o meu favorito dele, e esse é um pouco polêmico, assim, porque ele é um filme que foi feito na base do artifício, assim, comercial, que é o De Esquema para Matar. Hum, Eu amo esse filme e eu amo de paixão. E para quem não sabe, De Esquema para Matar é talvez o único, eu não vou dar certeza, mas eu acho que é o único filme 3D do Hitchcock. E veio numa época em que Hollywood estava louca com filme 3D. E era um 3D bem diferente do que a gente tem hoje em dia. Você tinha geralmente cenas em 3D e não o filme inteiro. Mas eu acho de Esquema para Matar fenomenal, além desse recurso estilístico. Assim, eu acho a narrativa dele excepcional. Porque um dos elementos que sempre teve presente assim nas obras do Hitchcock é a ideia de um crime perfeito. E isso você vê através de vários filmes dele. Assim. Você gosta de Esquema para Matar? eu amo. É um filme que até preciso rever. Faz muitos anos que eu não vejo ele. E o melhor para mim do filme é a reviravolta que tem, né? Porque
você tá lá certo de que a Grace Kelly vai morrer, e ela, no fim, é uma Final Girl perfeita, assim. Ela consegue se defender de uma maneira incrível. E para mim, o ponto alto do filme é esse, assim, porque ele te guia para um caminho, o filme inteiro, a narrativa inteira, a história toda. Você sabe que aquilo ali vai acontecer, e aí ele dá o ponto de virada, assim, perfeito, na hora que ela tá lá tentando falar no telefone, e ela consegue reverter toda a situação que para ela nem existia, tipo, ela não tinha nem noção do que ia acontecer. E isso aí, para mim, é o mais incrível, tipo, do Hitchcock, porque o tempo inteiro ele vai te entregando muita coisa e no final ele consegue fazer um plot twist perfeito, maravilhoso, assim, que ninguém espera. E eu acho que isso falta muito em quem quer fazer suspense hoje em dia, de querer ter essa vibe dele, de entregar o que aconteceu, mas não consegue sustentar a história por trás. E aí o filme vai caindo drasticamente. Mas o de Esquema para Matar, acho que tá assim no meu top 10 assim, do Hitchcock. É uma fase muito boa dele também, né? Que a década de 50 dele é excelente. Tipo, tem o De Esquema para Matar, tem Janela Indiscreta, tem Intriga Internacional, se eu não me engano. É ainda anos 50. E para mim, tipo, a melhor fase dele é essa década, o fim da década de 40 e a década de 50. Acho que o auge dele, para mim, assim, trabalhando nos Estados Unidos, é esse. Não, eu concordo também. Eu acho que essa área da década de 50, assim, até o comecinho dos anos 60, é onde se encontram os grandes clássicos, assim, do Hitchcock. E é bom que você falou de dois que eu ia mencionar mesmo, que é o Janela Indiscreta. Janela Indiscreta, para mim, é outro filme que, assim, trama base, é uma premissa básica que você constrói uma trama tão intricada e tão perfeita, e principalmente a forma como esse filme serve de uma metáfora muito grande para a experiência cinematográfica de certa forma, que era uma coisa que as pessoas nem pensavam naquela época. O Hitchcock ele foi muito visionário em pensar no público dele como parte da experiência de ver um filme em si. E não só, vou criar aqui o filminho, as pessoas que vêm e se lasquem. Não, existia um pensamento muito cuidadoso e cauteloso dele a respeito de quem estava recebendo os filmes dele, assim. E Janela Indiscreta, para mim, é isso, assim, eu comecei falando, mas diz que ele para matar meu filme favorito. E agora eu tô pensando, mas será que é mesmo? Porque tem tantos outros tão bons, assim, sabe? É difícil, é muito difícil, tipo, achar um filme só, porque, cara, ele é fantástico. Eu gosto demais de Janela Indiscreta também. Também é um dos meus filmes favoritos dele. Com certeza tá nesse top 10 também. E eu acho, assim, maravilhoso de que o filme praticamente se passa numa janela, né? Tipo, você não tem mais nada e, tipo, a janela, tipo, te dá a visão do filme inteiro, te dá a visão, assim, da sociedade, né? Tipo, você vê até a rua pela janela, o cara saindo do prédio para ir lá no bar, etc. E ele consegue, tipo, desmembrar todo um mistério ali, né? Um suspense, só pela janela. E, tipo, não tem nem a- aquele contraplano de, tipo, mostrar a Grace Kelly na janela do cara, né? Tudo pelo ponto de vista do James Stewart o tempo inteiro, né? E não precisa disso, porque o tempo inteiro ali é o que basta pro filme, é aquilo e pronto. E para mim é fantástico também. Eu acho que é outro filme assim, como que ele consegue realmente trabalhar o monoambiente muito bem, né? Porque ele constrói tipo um filme só ali e não muda muito, não tem muitos takes fora daquilo, né? Não tem muito corte o filme também. E é fantástico, assim, toda a produção do filme eu acho fantástica. A fotografia é fantástica, a direção de arte é fantástico,
não só de construir a casa dele, né, do James Stewart, mas a dos vizinhos, né, e trazer, tipo, a personalidade de cada um tão vivamente, só por uma janela, né, que você não tá vendo a casa da pessoa inteira, você tá vendo só a janela de algum cômodo da casa dela, e eu acho isso maravilhoso, assim. Não, eu concordo. Inclusive, vez ou outra, a gente sempre escuta umas besteiras assim na internet. E uma vez eu lembro de alguém falando que o trabalho de um diretor que filma com várias locações é muito melhor do que o trabalho de alguém que trabalha em poucas locações. E eu acho isso uma besteira e Hitchcock é a prova perfeita disso, porque, gente, aquele homem dirige como ninguém. Eu acho que a forma como ele guia a câmera, movimentação e suavidade, como ele se movimenta entre os personagens, meio que te inserindo na narrativa, é algo que, assim, gente hoje em dia que grava com 300 locações diferentes não sabe fazer. Então, eu acho uma bobagem sem tamanho uma frase dessas. O outro filme que você tinha falado é um filme que vai causar polêmicas aqui, porque eu vou ser muito cancelado. Mas eu acho que de todos os filmes que eu já vi do Hitchcock, Intriga Internacional talvez seja o que eu menos gosto. E eu sei que é um filme muito amado, assim, a incursão do Hitchcock numa narrativa mais de espionagem, uma coisa meio proto-007. E eu reconheço que aquele filme tem alguns momentos muito marcantes, mas, gente, pra mim esse é o filme que, assim, se eu tiver que fazer uma maratona e tiver que pular um filme, provavelmente vai ser Intriga Internacional. Por favor, não me cancelem. Mas o que você acha do filme, Marina? Ele me lembra muito O Homem que Sabia Demais, né? Que tem essa coisa de espionagem também. Só que eu acho que ele consegue ser mais maduro fazendo Intriga Internacional do que ele foi fazendo O Homem que Sabia Demais. Até porque não era uma criação dele, né? Já era um remake de outro filme. E eu acho que ele peca um pouco em algumas coisas no Homem que Sabia Demais, que ele resolve no Intriga Internacional. Aí ele consegue, tipo, mostrar um pouco mais de maturidade dessa trama, assim, de espionagem, perseguição. E é uma coisa, assim, que ele tenta fazer também com Ladrão de Casaca, né? Mas para mim, assim, particularmente, né, porque eu sou muito fã do ator, eu acho que o James Stewart teria sido muito melhor do que o Cary Grant no papel, assim. Acho que ele formaria tipo um papel assim muito melhor do que o Cary entrega, mas infelizmente, né, não tivemos isso, apesar de que era o que o Hitchcock queria. Mas eu gosto do filme, assim. Faz muito tempo que eu assisti esse também, preciso rever. Acho que eu vou pegar a sua dica de fazer a maratona do Hitchcock. Não, E aí, bom, ainda falando dessa época, a gente chega a um filme que eu já mencionei aqui e que talvez eu acho que eu vou trocar a minha. Talvez esse seja o meu filme favorito do Hitchcock, que é Um Corpo que Cai. Eu, inclusive, tô com o Blu-ray do filme aqui, eu acho esse Blu-ray lindíssimo. Né, eu Eu tô botei vendo. só pra, tipo, Hitchcock, vamos temático. Mas o Diego tinha falado, inclusive, ali que Um Corpo que Cai é uma aula de narrativa e eu concordo, assim, em gênero, número e grau, porque eu acho um baita de um filme. Eu acho que é o Hitchcock, assim, no auge dele, de você construir a ideia de você dar pistas falsas pro público e, ao mesmo tempo, não fazer o público de idiota. Você faz o público construir uma narrativa a partir do que você está dando de revelação ou de omissão da trama enfim, costumeiramente eu revejo Um Corpo que Cai porque eu acho um filme belíssimo, assim. É, eu não sei se você sabe, mas hoje eu e Carissa descobrimos que eu e ela já estivemos na mesma sessão de Um Corpo que Cai antes da gente se conhecer. E para mim é isso, assim, a magia de Hitchcock, porque é incrível. Exatamente. Olha só, o Hitchcock unindo os cinéfilos, os produtores de conteúdo, adorei. Mas e o que você acha de Um Corpo que Cai? Eu concordo com você, é uma aula de narrativa, para mim é uma aula de direção também, né?
porque o jeito que ele coloca o zoom no filme é fantástico. E é algo muito difícil de você fazer, tanto que são muitos poucos diretores que a gente consegue citar, assim, que vem na cabeça, que usa esse recurso de câmera tão bem quanto ele usou num Corpo que Cai. E eu acho fantástico também toda a história da mulher, né? E não é vício, agora eu esqueci a palavra que eu queria usar. Do personagem do James Stewart por ela, né? A obsessão dele por ela. E toda a narrativa em volta e da troca da mulher é perfeita, porque você não consegue sentir em nenhum momento que isso vai chegar. E quando ele entrega isso, que você descobre, você toma aquele baque e fala, mas como assim? O que eu perdi no filme? Vamos voltar aqui 10 minutos porque eu perdi alguma coisa, não é possível. E simplesmente, para mim, é um dos filmes, eu acho, dele, assim, que ele mais ensina como que se deve fazer cinema e como que se deve construir um suspense de qualidade em Corpo que Cai. Não, eu concordo demais, assim, eu acho que é tão incrível como esse filme ele é uma aula, assim, de um diretor completo, porque você tem todo esse recurso em relação à câmera, à filmagem, de certa forma. Eu que sou apaixonado por direção de arte, para mim esse é um dos filmes mais lindos já feitos, assim, de modo geral, o trabalho de cor, o trabalho de figurino. Uhum. Gente, o figurino desse filme é, assim, deslumbrante. É muito aquele filme que te transporta e te deixa num glamour, assim, dos anos 50, que nem existia, mas que é aquela coisa de, sei lá, nostalgia dos anos 80 que as pessoas têm e que elas ficam deslumbradas com os anos 80 e, tipo, nem era assim. Sou eu com o Corpo que Cai os anos 50. Eu acho fenomenal, assim. E aí, inclusive, a Márcia aqui tá lembrando que, né, é um filme que a Carissa gosta pouco. E eu sei que ela, realmente, é pouquinho que ela gosta desse filme. Mas, terminando os anos 50, a gente entra em uma nova fase, assim, do Hitchcock. É uma fase um pouco controversa, apesar de ter dois filmes que muita gente gosta. Existem alguns outros filmes que dividem opiniões, assim. Mas a gente começa por Psicose, que realmente não tem como, né, gente? Psicose é um grande clássico do cinema, é um filme que deu muita corda para o que veio depois, assim, que influenciou muito o próprio horror como a gente conhece hoje, o horror do cinema slasher e por aí vai. Sim. E é um filme impecável, né, gente? É impressionante. Até hoje eu fico encantado e fascinado com Psicose. Como você mesmo falou da questão de você sabe o plot twist, todo mundo sabe o plot twist, mas a gente vê e ainda assim é um filme que causa reações fantásticas. O pior de tudo é que eu realmente não lembro se eu vi Psicose no cinema ou não. Porque eu lembro de ter ido para uma sessão de clássicos do Cinemark há muito tempo atrás, só que eu não lembro se eu cheguei aí para a sessão ou se estava lotada, enfim. Mas é um grande filme, assim. E teve toda uma polêmica de distribuição e etc e tal, porque o filme foi baseado num livro e o Hitchcock é um diretor meio exigente assim com as produções dele, mas o que você sabe assim sobre essa treta? Eu amo a história por trás de Psicose, acho fantástico o quanto que ele lutou para fazer esse filme, né? E o quanto que ele quis preservar o espectador de saber a história antes, né? Toda aquela história dele não querer que o livro fosse vendido enquanto o filme não saísse para ninguém descobrir que a mulher morre, que ele queria tipo trazer isso para o filme dele. E eu acho também que essa vontade dele de fazer o filme também gera algo que estava batendo um pouco nele, porque ele também estava com problema, né, na vida dele, na época, financeiro, etc. Por mais que ele fosse cultuado, né, e ele foi muito mais cultuado depois que ele fez Psicose do que antes, ele estava, tipo, num problema muito sério, né, na vida dele nessa época.
quis largar a produção várias vezes, foi algo que custou muito caro para todo mundo, mas eu simplesmente amo essa história dele ter recolhido todos os livros que ele pôde para poder fazer o filme dele e depois voltar com o livro em circulação. E eu acho que isso demonstra o quanto que ele sempre teve muito cuidado com a obra dele, com o que ele criava e com o que ele queria entregar, né? Com a vontade que ele tinha de entregar algo de qualidade, né? Algo que não fosse uma coisa passada, que as pessoas já tivessem lido, tivessem visto em algum lugar. Ele queria ser original. E eu acho que de muitas maneiras ele conseguiu ser. E acho que mesmo se ele não tivesse essa coisa de querer recolher o livro antes do filme lançar, acho que ele ainda conseguiria ser muito original contando a história de Psicose. E o legado, né, como você falou, que ele deixou aí, e foi um dos primeiros assim que a gente pode citar, precursor do slasher, né? Então ele já deixou um legado para frente que todo mundo lembra até hoje. É impossível você falar sobre cinema com alguém e a pessoa não citar Psicose em algum momento, né? Acho que provavelmente deve ser um dos filmes mais conhecidos assim de todo mundo. E eu gosto muito como ele não desistiu de fazer história, né? Por mais que o estúdio também barrasse ele por conta da nudez, né? Todos os takes que ele fez da Janet Leigh, pouquíssimos entraram. E essa é mais uma prova da genialidade dele, né? Porque o jeito como ele monta a cena, né, na sala de edição com o editor dele, né? Que a gente lê sobre isso, que a gente vê entrevista sobre isso, é fantástico, né? Tipo, cara, não, corta assim, assim, assado, e na hora você não vê nada demais na cena, a gente que está acostumado, né, já a ver um terror sanguinário, de violência mesmo, não tem isso em momento nenhum, tipo, a faca mal encosta na Janet Leigh o tempo inteiro, mas mesmo assim você fica tenso, e todo take da cena até o ralo descendo com sangue é maravilhoso, assim. E para mim, assim, é o que prova o quanto que ele foi genial, né? Porque eu não acho que outro diretor, até mesmo hoje, e isso fica provado nas sequências que tentaram fazer de Psicose, que também são horrorosas, que nem Rebeca foi, que as pessoas não conseguem, tipo, chegar no patamar que ele chegou, assim, é uma coisa dele, tipo, é a genialidade dele, né? Ele trouxe para o cinema algo que é difícil de você copiar, é difícil de você até fazer referência ao passo de que aquilo fique tão bom quanto ele, né? Para mim, eu acho que a série de Psicose até chega um pouco, acho interessante, gosto pra caramba da série, mas mesmo assim nada substitui a obra dele ainda, né? Não, com certeza. Eu acho bem interessante quando a gente para analisar Psicose em si, porque Psicose depois acabou se tornando uma franquia, porque o horror é um dos gêneros mais rentáveis, mais baratos de se fazer no cinema. Então você fazer continuações é algo fácil. E aí a gente tem, de exemplo, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, zilhões de franquias que surgiram a partir de algum filme de terror que foi marcante. E Psicose veio justamente com isso. Mas é engraçado porque, assim, eu acho as continuações ruins, mas eu não acho tão ruim, e isso me dói o coração porque é de um cineasta que eu amo, quanto o remake do Gus Van Sant. E, gente, aquilo é hediondo, assim, pra mim, não tem condição. Você chegou a ver o remake? Não, do Gus Van Sant eu nunca vi, mas sei que a opinião, assim, geral é essa que você tá dando aí, né? Que é horrível. Acho que por isso que eu nem chego perto, assim. Ai, nem E, precisa. e tá aí uma prova, né, de que o Gus Van Sant, para mim, é um diretor muito bom. Eu gosto bastante de muitos filmes dele.
E mesmo assim o cara não conseguiu trabalhar bem em Psicose do jeito igual ao Hitchcock, né? Não consegue, tipo, chegar ali em criar o suspense com pouco, né? Porque ele fez o filme com muito pouco, né? Poucas locações e pouco elenco, pouco tudo, que na época custou muito dinheiro, né? Óbvio, que a gente não está no mesmo pé de economia, né? Mas você vê que é um cara que resolve os problemas com pouco. E eu acho que isso é algo que falta muito nos diretores atuais. Você não consegue fazer a mesma coisa com pouco. Você não consegue trazer o suspense que ele trazia com poucos recursos, né? E que são histórias que não demandam uma superprodução. Você não precisa ter 10.000 locações para contar a história, né? Uma só ali basta e pronto. Mas aí você falta todo o manejo, né, da direção, falta todo o manejo da equipe que ele tinha, da fotografia, etc. Então, um filme nunca vai ser igual, mas do jeito que eles conseguem não chegar nem um pouco perto do Hitchcock, eu acho impressionante. Não, de fato, assim, é triste o caso do Gus Van Sant, porque é um filme que ele copia quadro a quadro o Psicose original. A única diferença é que são atores diferentes e que o filme é em cores. Mas todas as cenas são iguais, as composições são iguais, e ainda assim consegue ser uma obra inferior, sabe? Não apenas por ser uma cópia descarada, enfim, a ideia de você produzir arte em cima de arte só porque sim, mas também porque falta algo que só o Hitchcock tinha. E é impressionante, assim, porque ele é um dos poucos diretores que ele tem uma carga autoral tão forte, mas tão forte que você pode botar o filme mais desconhecido dele. E ainda assim as pessoas, eita, isso aqui é Hitchcock. Aham, Isso é impressionante, assim. exato. Ele E tem uma logo marca. depois, sim. E logo depois de Psicose veio outro filme dele que eu gosto demais e que, assim como Psicose, foi um filme que deixou legado. E se você acha que Tubarão iniciou os filmes de terror com animais, você precisa ver Os Pássaros, porque, gente, eu amo esse filme também. Assim, é top 5 filmografia do Hitchcock. E é um filme muito interessante porque ele tem a dimensão de um horror meio quase que sobrenatural, falando desses pássaros que começam a descer no céu e causar um pânico geral, assim, ao mesmo tempo em que ele tem uma dimensão muito política ali por trás e que diz respeito ao que estava acontecendo na Inglaterra no período Uhum. e uma própria frustração dele com a própria casa, com o próprio lar dele, né? Então, é um filme muito interessante de ser analisado. O que você acha dos pássaros? Eu adoro, e para mim, assim, o último filme que ele fez, assim, que é no patamar excelente. Que aí depois, acho que também porque ele já estava velho também, já não estava muito afim de fazer as coisas, aí ele foi caindo mais um pouco. Mas os pássaros eu gosto, e gosto justamente por isso que você falou da questão política, né? E é muito emblemático o ataque dos pássaros ser sempre nos olhos, né? Então, acho isso fantástico. Ele faz uma crítica muito absurda da política de uma maneira que você não consegue nem sentir, né? Só se você for mesmo, tipo, estiver engajado de entender o filme a fundo que você consegue fazer essas correlações. E para mim o filme ele é bom por causa disso, assim. É, essa crítica política dentro do próprio horror, né? Então não é um filme em que ele chegou e falou: ah, vou pegar animal aqui para ser o meu vilão e vou fazer um suspense por entretenimento. Assim como eu acho que o Tubarão também não é. Mas ainda acho que o Hitchcock ele consegue ser bem mais político do que o Spielberg em qualquer momento que ele se propõe no Tubarão, né? E
De novo, é um filme que você vê que é tipo estúdio, não é um filme que usa externo, é tipo tudo estúdio. Você vê que o cenário é completamente montado e mesmo assim você consegue ficar tenso e você consegue achar o filme excelente. Assim, para mim, Os Pássaros é realmente muito bom. Gosto muito. E acho que é mais um filme assim que se um dia alguém quiser repetir, vai ser outra desgraça, porque não vai ter esse propósito por trás, né? Porque o propósito dele, para mim, assim, nos Pássaros é a política, né? Ele fazer essa crítica política, de movimentos políticos pelo mundo, né? De governos e etc. E acho que isso que dá o tom do filme, mesmo que ele não expresse em nenhum diálogo e nem no próprio plot do filme, que é isso, né? É engraçado porque eu lembro do maior susto que eu tive na minha vida, que foi quando eu li uma notícia, depois eu descobri que ela era falsa, eu não quero assustar ninguém com isso, mas que um remake dos Pássaros estava sendo produzido pelo Michael Bay. E, Nossa, gente, eu juro que assim, eu quase infartei. Eu falei, meu Deus, vai sair a maior bomba da história disso aí. É tipo assim, não tem condição disso dar certo. Mas aí, graças a Deus, era uma notícia falsa e até hoje estamos vivos sem um remake de Os Pássaros, que definitivamente não é produzido pelo Michael Bay. Então é isso, assim. Mas realmente, depois de Os Pássaros, e é engraçado pensar, porque para mim, é, Um Corpo que Cai, Psicose e Os Pássaros, eles formam, na minha cabeça, e só na minha cabeça, uma trilogia, mas é justamente a trilogia onde o Hitchcock mais esteve inserido no horror. E onde ele mais trabalhou com conceitos que são muito próprios do horror. uhum, Em Os Pássaros, ele lida com a questão do terror animal, do terror da natureza, ao mesmo tempo que é um terror muito político. Em Psicose, você tem toda a ideia de um assassino em série, etc. E Corpo que Cai traz muito a questão do duplo, do doppelganger em si, que é uhum. outro conceito muito importante para o horror. Mas aí depois a gente veio com outros filmes que é realmente a fase mais divisiva, mais controversa assim, do Hitchcock. Eu conheço gente que detesta todos esses filmes. Eu confesso que, assim, é muito aquém do patamar do Hitchcock, que a gente já estava acostumado, que era um cara incrível e tudo mais, mais perto de muitos filmes que existiam na época e que existem até hoje, eu acho, assim, obras incríveis. Então, vamos falar de alguns aqui, né? Que no caso a gente tem, por exemplo, Marne, Trama Macabra, que é um dos filmes mais caricatos do Hitchcock, eu acho. Sim. Frenesi, que por incrível que pareça é um filme muito bom. E Topaz, Cortina Rasgada. O que você acha desses filmes? O Trama Macabra eu não gosto. Acho que é o único filme assim que eu vi do Hitchcock até hoje que eu posso dizer que eu não gosto, assim. Acho que tem um pouco por causa disso, né, que você falou, de ser caricato. Eu acho que ele peca em muitas coisas no filme, não sei. É, assim, eu não consigo me sentir conectada com o filme em nenhum momento. Eu acho que ele traz até um plot que serviria, tipo, pro Woody Allen fazer um filme, sabe? Da questão da médium, dela ser falsa, e ele tenta criar um suspense ali que, não sei, para mim não progride de jeito nenhum. Foi um filme que foi até difícil de eu assistir, porque eu não estava mesmo interessada, demorei a beça para conseguir terminar ele. E eu fico muito triste desse ser o último filme que ele fez, né? Que ele poderia ter encerrado a carreira dele muito melhor. Mas o Cortina Rasgada eu acho ele bom. Acho que ele ainda tem aquela coisa dos anos 50 e que ele consegue preservar com Pássaros e Psicose, e ele consegue fazer com Cortina Rasgada também. Acho que ele poderia ser mais curto, né? Acho que é um dos maiores filmes do Hitchcock, é Cortina Rasgada, tem 2 horas e pouco. Os outros são bem mais curtos.
Então, acho que ele poderia ter sido mais curto, mas acho que para mim é o último filme assim mesmo que ele consegue desenvolver o suspense de uma forma que te atrai. E o Marnie, eu acho que fica muito naquela coisa do psicológico, né? Ele trabalha mais a parte psicológica das pessoas, a personalidade delas e como que elas podem ser multáveis. Acho que é um filme que expressa bastante isso. Não está entre os meus favoritos assim, mas também não acho ruim. É um filme bom assim, mas não tenho muito que classificar além disso. Mas é isso. E agora vamos uma pergunta assim que é de surpresa mesmo. Mas se você pudesse indicar dois, dois, vamos deixar dois porque é mais tranquilo. Dois filmes do Hitchcock que não são tão conhecidos, mas que as pessoas deveriam ver, quais que seriam? Os 39 degraus, que aí a gente faz as pessoas verem a fase inglesa dele um pouquinho. E. Ai, meu Deus, é difícil, hein? Nossa. Acho que eu vou colocar O Jardim dos Prazeres também, que é um filme difícil, pouco conhecido e que eu acho que entrega muita coisa do que ele vai ser na carreira. Tem muita coisa que ele coloca nesse filme que a gente consegue ver em outros, né? Que ele faz depois. Acho ele completamente fantástico e acho maravilhoso ele ter feito um filme desse mudo. Então acho que a gente pode ficar com esses dois, assim, que são bem no início da carreira dele, mas que valem muito a pena. Sim, a gente. É interessante pontuar que alguns dos filmes do Hitchcock já se encontram assim em YouTube. Eu não sei se eles estão em domínio público, mas alguns você pode encontrar. Se eu não me engano, o Jardim, a gente já consegue encontrar no Deve YouTube. ter, né? Porque é década de 20 ainda que ele fez, né? Então. Uhum. Eu acho que provavelmente já venceu É. os direitos, e ainda mais porque era são de estúdios pequenos da Inglaterra Uhum. e da Alemanha que não se rende ao sistema hollywoodiano, então Sim. não é aquela coisa de sempre vai estar no domínio do estúdio eternamente, enfim. Mas é isso, Mari. Muito obrigado pela sua participação na live. Eu queria que você se despedisse, mas que você falasse também da sua página. Eu sei que não tem nada a ver com horror, mas seu trabalho é fundamental, assim, e está sendo incrível acompanhar tudo que você tem feito, porque é uma área que, assim, eu tenho um ódio, mas eu tenho que me interessar, porque quem trabalha com o cinema tem que se interessar por produção. Como eu falei no início, né? Apesar de não ser sobre horror, mas continua sendo horror, né? Porque com o governo que a gente tem aí, cada bomba que a gente escuta e lê todo dia pode ser classificada até um horror psicológico. Então, tô dentro, mas não tô dentro. Mas é isso, vocês podem, quem não me segue, quiser seguir, meu arroba tá aí, está aparecendo para todo mundo. Eu tô sempre no Twitter, sempre tentando atualizar todo mundo sobre o cenário político voltado para o audiovisual. Sou uma pessoa muito engajada na defesa da regularização do streaming atualmente, então provavelmente quem me acompanha, quem quiser acompanhar, vai ser basicamente o que vocês vão ler de mim, assim, voltado para cinema é isso. Mas também não é só isso, né? Tipo, bato bastante em política pública, não só a brasileira, mas de outros países também, que eu acho importante. E tudo que eu acho interessante trazer, eu trago. E eu tenho uma coluna no Cinemação que eu escrevo sobre isso, né? Escrevo sobre o mercado audiovisual nessa perspectiva da produção executiva, né? Da importância das leis de incentivo para o audiovisual, para o cinema em si. Então, quem quiser pode acessar o Cinemação também. E agora nem tanto não estou fazendo muito texto, porque a gente não está tendo muita discussão por causa do Covid. Mas lá tem vários textos, então quem se interessar pelo assunto, quiser saber mais, pode ler lá.
Tem o meu blog também, que o link está no meu perfil do Twitter, também tem vários textos sobre isso, então, se vocês quiserem fechar a noite vendo um horror diferente, vocês podem ir lá. Então é isso, pessoal. Segue a Mari e vamos acompanhar aí, porque é muito interessante ler essas questões do audiovisual. Mas, Mari, muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço a vocês. E até uma próxima, assim. Eu espero que você volte aqui para a gente falar de alguma outra coisa, de produção dentro do cinema de horror. Sim, por favor, me chamem que eu topo tudo. Tá certo. Obrigada, gente. Beijo. Um beijo.